Vamos começar para nós terminarmos? Nós vamos iniciar porque nós estamos na nossa última aula, né, Maria? Hoje eu concluo o livro de Romanos, então vai ser a nossa conclusão. E então vamos iniciar. De quem que é esse R$1 aqui? Eu espero que ele tenha dono até o final da aula, né? Já dá um almoço, ó, você viu? Então vamos ver quem é que vai levar esse R$1. Nós vamos, no meio da aula eu vou fazer uma pergunta, aí vai valer o R$1, vai valer um almoço, tá? Viu? Como é que não é tão... Vai valer um almoço, viu? Então vamos orar. Pai, nós rendemos graças ao Senhor pela oportunidade de aprendermos, ó Deus, acerca do Teu reino, e sermos, ó Deus, investidos, ó Deus, dessa autoridade, ó Deus, do Teu amor, para que possamos, ó Deus, ser agente de transformação de uma sociedade corrompida e necessitada de conhecer o Teu amor. Muito obrigado por esses instrumentos vivos que o Senhor tem usado, capacitado, para que o Teu Evangelho se expanda e o Teu reino seja instaurado nessa cidade. Nós adoramos o Senhor por ter nos revelado o Teu amor e estar nos capacitando para sermos cada vez mais aperfeiçoados para esse tempo, Deus, em que o Teu reino está sendo evidenciado através das nossas vidas, através da vida da Tua igreja. Muito obrigado, Pai. Nos abençoa nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Nós começamos o livro de Romanos e ele começa, trazendo para nós a maior de todas as revelações, que é a nossa salvação, que ele não chama de salvação, ele não traz assim a salvação, mas ele traz para nós a nossa redenção através do sacrifício de Jesus Cristo, dando aquele exemplo para nós, do cordeiro que a Maria falou hoje, que era aquele cordeiro de 1 ano ser sacrificado para perdão dos nossos pecados, que o nosso cordeiro se chama Jesus Cristo. Então, a nossa remissão foi feito através de Jesus Cristo. Então ele começa trazendo para nós isso, que nós somos perdoados, nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo, nós recebendo esse sacrifício. Então essa é a nossa remissão, nós somos redimidos e remidos por conta do sacrifício de Jesus. Então aí nós somos salvos. Então, esse processo na nossa vida, ele é instantâneo. Recebemos isso, somos salvos e é pacífico na nossa vida. Só que nós temos outros aspectos da salvação, que começa o processo na nossa vida. E aí, então, começamos a andar. Nascemos aqui, para o reino de Deus. Somos salvos. Só que agora nós temos um caminho, nós temos uma trajetória. E aqui, então, começa um dos processos que, às vezes, chama-se processo de dor na nossa vida, que é o processo de santificação, que é o processo de renúncia na nossa vida. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Por quê? Porque vai ter que ter um comportamento diferente, vai ter que ter ações diferentes, deixar coisas, às vezes lícitas, queridos. Está achando que é só as ilícitas? Na nossa trajetória, nós deixamos coisas lícitas para seguir Jesus. Muitas coisas lícitas, por amor ao Evangelho, por amor ao reino de Deus. Tem que só deixar as vestes, isso, aquilo, a religião, mas não é isso que Jesus pede para a gente. Nós temos discutido isso esses dias nas nossas reuniões de célula. As pessoas dizem assim: ai, Senhor, eu estou aqui reunido, toma. Olha, gente, eu tô vendo constantemente isso. As pessoas vão até Jesus, sabe o que eles levam? E Jesus é ótimo, Jesus é maravilhoso, Mateus 11, 28 ali, ele começa a dizer, ele diz, vem a mim, troca de fardo comigo. Mas, querido, nós vamos até Jesus, nós só damos para ele o quê? Vamos falar o portuguesão, claro, pepino. Toma meus pepinos, resolve meus problemas, toma isso aqui. Agora você não entrega o que você tem de bom para ele. Nós não entregamos o que nós temos de bom para Jesus, o que nós guardamos para nós às vezes, queremos fazer uso dessas coisas. Por que não entregar o que nós temos de bom? Os nossos dons, por exemplo.
nossos talentos, para fazermos isso dentro do reino de Deus, né? Então, um dos grandes pecados, eu vou tirar isso aqui, eu não deveria, queridos, eu estou com um dente quebrado, tá? Não olhem muito para mim, aí eu vou falar, agora vocês vão olhar, né? Fui falar, de repente passava em branco, mas eu estou com um dente na frente quebrado, tá? O meu dentista acabou de chegar, então vou restaurar ele, mas não tive tempo ainda, né? Eu fui morder um saquinho lá, que eu nunca fiz isso na minha vida, e o abençoado carregou meu dente embora. Mas, então, nós não devemos, a entrega não deve ser só de problemas, de dificuldades, não deve ser um descarrego em Cristo a nossa vida. Nossa vida deve ser toda dele. Partilhe com ele teus momentos de alegria. Vem celebrar comigo, celebra com Deus. Eu vou trazer aqui, eu estou indo hoje para Porto Velho, vou correr amanhã a corrida lá, e no outro final de semana eu vou correr as 2 corridas da OAB. Corri aqui, né, ganhei um troféu, ganhei uma medalha, e estou antecipando, vou trazer 3 troféus e 3 medalhas para vocês. Eu acredito, eu creio, né? Então eu vou trazer para vocês ver, por quê? Eu não só divido problema com vocês não, tá? Não sei se vocês perceberam, mas eu divido as minhas alegrias com vocês. Toda vez que eu celebro uma vitória, eu procuro dividir com a igreja. Por quê? Porque eu divido com Deus também, tá? Conto para Ele, celebro com Ele, rio com Ele, tá bom? Então não faça isso. Então nós temos aqui a nossa trajetória, isso aqui. Então, entregamos a nossa vida para Jesus, somos salvos, entramos num processo de santificação e hoje nós vamos ver o processo de glorificação, né? Que são esses estágios que vão vir e vem eles aqui, é uma trajetória. Então, nós vamos começar. Então, nós vamos retomar um pouco falando sobre da eleição, né? Então, tem alguns slides que nós vamos dar sequência da aula passada, que foi falado sobre o povo de Israel, né? E aqui hoje nós vamos continuar respondendo. Paulo está respondendo alguns questionamentos do povo judeu e para o nosso tempo também acerca dos israelitas. Será que Deus rejeitou o povo de Israel? Será que falhou a promessa de Deus acerca de Israel? Então, o contexto da nossa continuação do nosso estudo, ele está ali, ó. Deus rejeitou o seu povo, que é o povo de Israel? Não. O Salmos 94, 14, né, a parte B, ele jamais rejeita. Jeremias 33, 20, nunca. Isso não tem possibilidade de acontecer, né? Essa passagem, né, quando Elias reclama para ele, e aí, só sobrou eu. Ele diz, tu está enganado. Eu guardei mais 7.000 que não se dobraram. Você pode não conhecê-los, mas eu guardei mais 7.000, né, que não se dobraram, assim como você. Então, os judeus tropeçaram e caíram. A rejeição de Israel levou à salvação dos gentios. Queridos, nós temos visto, e eu já me orgulhei de Israel ter tropeçado e eu ter sido alcançado pela graça e misericórdia de Deus. Mas isso nós não podemos fazer. Quem que é o povo escolhido de Deus? Quem que é filho original e legítimo? Ainda continua sendo judeu. Nós somos enxertados. Nós somos enxertados na videira verdadeira. Nós éramos a videira, a videira, como é que fala? A videira que dava fruto amargo, a videira braba, a oliveira braba. Nós, sim, a oliveira braba. E fomos enxertados no ramo bom. Por isso nós somos aceitos. Mas ainda Israel é o povo de Deus. Não há como ser rejeitado, né? E Paulo explica isso muito bem, né? Olha só, a Lu falou para mim que leu o livro de Romanos, hoje ou ontem, Lu? Ontem, 2 horas ela leu. Falei, estimulei alguém a ler o livro de Romanos em 2 horas. Como? Com aquele trabalho. Ela disse que havia feito umas questões, ela voltou, vou fazer de novo do princípio ao fim. E ela pegou capítulo por capítulo, ela falou assim, Hélio, você deu um trabalho do livro de Romanos inteiro? Eu falei, foi. Ela falou, eu já havia mencionado para ela, né, mas ela teve que procurar, vocês tiveram que procurar,
nos 16 capítulos. Então, foi uma forma de estimular, ler o livro nesses 16 capítulos. E nesse livro, Paulo vai narrar muito bem essa situação, sobre rejeição de Israel, sobre nós sermos enxertados, nós termos sido adotados, né? E ele aí é uma grande defesa acerca de todo o acontecimento, sobre a possibilidade de que o povo de Israel foi esquecido. O povo de Israel foi castigado, largado, abandonado por Deus. Jamais. Paulo defende isso, apesar dele saber muito bem que o povo gentil foi alcançado por uma rejeição, né? Por uma rejeição. Oi? Mas no caso aí, no 2 aí, é Israel que rejeitou? Israel rejeitou Jesus, não rejeitou? Ele rejeita Jesus. Mas por isso ele foi desprezado? Ainda assim não. Ainda assim não. Há um remanescente, né, que está escrito que vai ser salvo, né? E todo Israel deve ser salvo, ou deveria, assim como o gentil. Então a parábola da oliveira fala o quê? Que nós somos oliveira braba. E fomos nós que fomos enxertados neles, não ele em nós. Então a glória é de quem? Nossa ou deles? Glória deles. Nós que viemos depois, nós temos parte nesse processo, mas a raiz procede de quem? Da oliveira boa. Nós só somos galhos enxertados nessa oliveira, né? Mas o original é Israel. É Israel. Então, o mistério de Deus, né? A aliança com Abrão prevalecerá. Para não se exaltarem, serão salvos pela misericórdia. Né? Então, aí é esse... Vamos ler? Eu estou querendo... Abra aí para nós o livro de Jeremias, capítulo 33. Vê o versículo 36. Jeremias 33, 36. Está aí, Eva? 36. Não tem. Então, não. 26, não é. Tá, mas olha. Toda a salvação daquele que rejeita, e não uma rejeição... Você já rejeitou o Evangelho? Você já havia rejeitado o Evangelho antes de você ser alcançado por Jesus? Quem já havia? E como é que você pôde ter sido alcançado ainda? Hã? Quando a gente nasce batizada, crismada, faz primeira comunhão, se um crente vir falar e mostrar o Evangelho pra gente, a gente não aceita, simplesmente a gente diz que já é salvo. A regra nossa é nós termos, né, quem se converteu aí num processo de conversão um pouco mais, né, numa idade um pouco mais avançada, certamente tem em mente que ele já havia rejeitado. Já havia rejeitado muitas vezes, às vezes, a Cristo. Às vezes em pregação, às vezes em... Né? E como é que ainda nós somos alcançados, gente? Nós lemos a biografia não do Lutero, a mãe dele orou por ele 30 anos, queridos. Ontem eu estava vendo a ministração de um senhor já. Eu falei assim que foi a melhor ministração que eu já vi na minha vida. Não foi uma ministração, foi uma conversa, mas foi a mais esclarecedora que eu já vi na minha vida. E esse homem disse que aos 14 anos de idade o pai dele estava expulsando ele de casa, que ele havia sido expulso de todos os colégios da cidade. Como é que Deus tem? O que é isso? O que é isso? Misericórdia. Então, apesar da rejeição, nós somos salvos pela
misericórdia de Deus. Não há atributo. Não é porque eu fui bom, porque eu melhorei. Pensa só. Eu um dia decidi e aí eu resolvi colocar fim nessas coisas. E aí eu decidi ser bonzinho, então Deus me alcançou. Não. Foi Deus que te alcançou pela misericórdia, então começou um processo de mudança na sua vida. Tudo isso nós entendemos e compreendemos quando nós vemos um povo que rejeitou, né, Deus. Moisés ainda estava lá em cima, eles já estavam fazendo bezerro para fazer um novo Deus, que aquele Deus já tinha abandonado eles, e Deus ainda teve misericórdia. Talvez a maior expressão, talvez não, a maior expressão de misericórdia é Jesus Cristo na cruz, em suas últimas palavras, né? Pai, perdoa esses seus ofensores, seus agressores, aqueles que fizeram tudo de ruim para ele, perdoa eles, né? Usando de misericórdia. Não atribua a eles isso que eles estão fazendo. Então aqui nós encerramos. E aqui nós vamos começar, gente, a finalização do livro de Romanos, né? Que é falando sobre esse último estágio da nossa vida. Qual que é esse último estágio da nossa vida? Esse estágio da nossa trajetória, que é o quê? Primeiro, você se converte, você então recebe a salvação aqui. O que muda na sua vida aqui no dia seguinte? Você só é salvo, e mudou o quê? Você foi para o mesmo trabalho, você vestiu a mesma roupa, você está com os mesmos pensamentos, mas aí começa o processo do quê? Esse processo aqui, ó, de transformação, e transforma o quê? Aí Romanos 12:2. O que vai mudar na nossa vida? Começa a mudar a nossa mente, começa a mudar a nossa alma, começa a mudar o nosso interior, começa uma transformação dentro de nós. E aí, queridos, é essa trajetória toda que nós vamos dar uma estudada nela, né? Então, é a transformação da alma. Então, lá no livro de Romanos, né, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele fala sobre isso, né? Apresentai vossos corpos como sacrifício vivo e não se amoldem a esse século, a esse tempo, as coisas do mundo, mas deixai-vos transformar pela renovação da vossa mente. E aí vocês vão poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a transformação da alma é esse processo que vai acontecer pela renovação das coisas da forma que nós pensamos. E isso vem pelo quê? Vem pelo aprendizado da Bíblia. Lembra que nós falamos aqui na aula passada, né? Quando eu me converti, eu senti aquela pá concha arrancando lixo durante meses e anos, para depois entrar o quê? Entrar o Evangelho, entrar a palavra de Deus. Para quê? Para poder mudar a minha mente, senão não muda. Como é que entra a fé? Depois de você ter sido uma pessoa tão incrédula na sua vida, não ter vivido nenhuma experiência de esperar Deus fazer, ou de ter tido uma experiência de fé, como é que você vai crer no quê? Então há esse processo de renovação. Então, apresentar o corpo como sacrifício vivo, né, e mente renovada. Esse aquilo que ele explana para nós, o que ele coloca para nós, né, que vai ser aí um processo, né, não é automático. Isso aqui é um processo. Sacrifício vivo, dói. Transformar, dói. Dói. Pensa numa casa. Como é que transforma uma casa? Ela era verde e estava toda descascada, e eu quero pintar ela de azul e quero largar ela toda lisinha. Como é que faz? Isso aqui chega aqui, é só meter tinta, não é? O que tem que fazer? Catar um negócio e ir lá e fazer dói. Se ela tivesse que gritar, ela ia gritar nessa hora. Porque é meter a espátula, arrancar o que tem de ruim ali, fazer, rebocar, fazer novo. Então, queridos, eu tinha a melhor espingarda de Rondônia, eu tinha as melhores varas de pescar, eu tinha a melhor faca, eu tinha tudo de bom e de melhor num caçador e num pescador. Sabe o que eu fiz com isso? Eu dei embora. Você acha que eu dei assim? Tó. Eu falo, quando isso saiu de mim, sabe como é que saiu? Estava grudado, querido. Então, quando arrancou, que fez o quê? Arrancou, foi
pedaço, arrancou, foi... Doeu? Doeu. Doeu. Então tem coisas na nossa vida que muitas vezes é um sacrifício vivo. É lutar contra para que você possa ter essas experiências com Deus. Não é fácil. É um sacrifício vivo, você vai ter que se apresentar. Era muito mais fácil mandar matar e ir para o céu, né? Mas não. Né? Vai ter que passar pela essa experiência da dor, né? Da transformação. Toda transformação envolve isso aí, ó. Racional e espontâneo. É uma escolha. É você pensar e decidir dar. Quem força você? Às vezes a igreja força. A gente fala igreja, né? Tem uns irmãos que forçam a barra, né? Tem que fazer, meu filho. Se chegar aqui diferente, o pau pega. Aí força a barra para que o outro irmão faça ou deixe de fazer. Mas Deus não força a barra. Deus não força a barra. É espontâneo o teu sacrifício. A tua transformação vai ter que ser uma busca sua. Esse sacrifício é seu. Você pode escolher não fazê-lo. Você pode escolher não dar nada de você. Não sacrificar absolutamente nada. Hoje você está dando um sacrifício. É uma tarde de sábado, cansativa, depois do almoço, que você está aqui. Sacrifício não é um sacrifício, mas é um sacrifício, não é? Não é um sacrifício de Abraão, mas é um sacrifício. Quem quer passar o sacrifício de Abraão aí? Passar pela experiência dele? Não, né? Eu também não. Deixa Abraão quieto lá. Né? Contenta com os nossos mesmo. Né? Então nós vamos poder ser instrumentos de Deus. Né? Adoração e participação nesse processo. Precisamos saber, né, 1 Coríntios capítulo 6, que o nosso corpo pertence a quem? A Deus, afinal de contas, tudo é dele, né? Tudo é dele. Então precisamos usar toda a expressão, né, nossa, daquilo que nós somos, fazemos, né, e temos, né, essa casa aqui como expressão, né, para a glória de Deus. Então aqui a transformação envolve, né, aquilo que a gente já tanto bateu, acho que quem assistiu já muitas reuniões, né, aqui já foi, esse é um tema recorrente na nossa, né, nas nossas ministrações, né, o não se amoldar ao estilo do mundo, a você não viver uma vida de acordo com aquilo que os outros vivem, né? O que é ser santo? Separado. Você é separado, você não é igual aos outros. Você foi separado para Deus. Você não foi feito para ser e ter as atitudes e, o tal do todo mundo faz. Todo mundo faz assim, eu vou fazer assim. Todo mundo é assim, por que eu não posso ser? Né? Então, é uma escolha que você, é uma decisão sua, ser santo, ser separado, né? E não viver de modismo. Né? Viver de modismo. Então a metamorfose da alma, de dentro para fora. Então vamos lá, valendo o almoço agora. Ali no melhor restaurante que tem na cidade. O melhor restaurante que tem na cidade, lá no restaurante da Karina. Valendo o almoço. Então vamos lá. Eu quero que você me explique quantas formas há de se quebrar o ovo e me explique. Quantas formas há de se quebrar o ovo? Pense no ovo do começo ao fim dele. E me explique. Quantas formas há de se quebrar o ovo? Ou o ovo se quebra de quantas formas? Tacando ele na parede? Então só de um jeito? É um jeito. Não, vou concordar com você que é um jeito, mas é o único. Hã? De dois. Dois jeitos. Fala. A de fora para dentro e a de dentro quando o pintinho nasce para fora. Muito bem, meu irmão. Vou pegar teu real aqui. Claro, é.
É claro, eu coloquei lá, ó. É claro. Agora eu quero que você me explique. O que acontece de fora para dentro? O que acontece de fora para dentro? Para dentro. Toma teu real. O que acontece quando você quebra o ovo de fora para dentro? Quebra o processo natural. E o que acontece quando você... O que acontece quando você quebra ele de dentro para fora? Ai. Então, se você quebrar ele de fora para dentro, você é morte. E se você quebrar de dentro para fora, é vida. Como é que começa a transformação da alma? Como é que começa a transformação da alma? Não. Como é que começa a transformação do ser humano? E onde começa? Começa aqui, ó, né? Aqui. Vamos arrancar isso aqui dele, vamos colocar o quê? Branco. Não é? Boné. Oxa, onde é que já se viu, cara? É boné preto, camisa branca e boné para frente. Tem que ser assim. É assim que muda, não é? Não. Assim gera morte. Gera vida quando você começa lá dentro, quando a transformação começa dentro de você e vai se exteriorizando. Então eu lembro, né? Vou contar de novo, tá? A Euridice chegava nela, ia pro fórum, gente, e a Euridice, que bem vestida, óbvio, né? Então ela chegava, né, com aquelas rouponas bonitas, um cachecol, era sempre segunda de manhã ela lavar o carro, né? Então aquele cachecolzão no cabelo, no pescoço. O jeito dela trabalhar, eu encontrava o barata tonta lá, né? Com aquele shortinho desse tamanhozinho, uma camiseta regata e chinelo de dedo. Olhava e falava, lá vem aquela mulher bem vestida, e socorro. E já era minha irmã, porque eu já estava frequentando a igreja. Isso foi uma, foi duas, foi um mês, foi 2 meses. Teve um dia que eu falei, eu não aguento mais. Vou vestir uma calça, porque hoje é segunda-feira, aquela mulher vai lá. Então, eu acabei me convencendo, lá dentro de mim me convenceu que eu tinha que fazer o quê? Que eu tinha que trocar o short por uma calça, que eu tinha que trocar uma regata por uma camisa de manga. E aí eu comecei a usar. Gente, da primeira vez não vesti calça inteira não, viu? Vesti uma calça que era aqui, ó, shortão bem compridão. Mas depois desceu para baixo. E aí eu comecei a usar calça. Eu nunca usei calça, querido. Eu usava calça nas formaturas de filho, formatura da esposa, batizado. Aí eu usava. Mas qualquer evento eu fui num evento da minha filha e eu tô de regata. Mostro para vocês. Eu fui presentear minha filha, fui lá na frente, eu tô de regata. Eu não usava camisa, nunca usei. Nunca usei. Essa transformação foi vendo uma irmã que usava roupa bonita e eu achei que o negócio era feio para mim ficar diante dela que tinha roupa bonita e eu tinha muito feia. Então a transformação nossa, esse processo, nunca começa com, ei, você está usando umas roupas. É claro que tem gente que tem, lembra que a irmã contou lá, né, que foi dar né, irmã, você está exagerando aí, né, a tua roupa não está lá muito grande, né. Eu costumo dizer, eu chego em casa e falo assim, bem, eu vi uma mulher ali, ela foi assaltada. O que foi? Falei, roubaram a roupa dela, só tinha, ó, só tinha um tantinho assim, ó. Roubaram, meu filho, o resto roubaram. Só tinha aquele tantinho que sobrou lá, só o resto levaram embora. Mas foi assaltada. Então, esse tipo de coisa, queridos, não dá para a gente forçar nas pessoas, é besteira. Besteira. Lá dentro, como é que está? Lá dentro está tudo desnudado, né? Então, a transformação é uma metamorfose, né? Essa transformação, como é que acontece? A borboleta. Onde é que a borboleta nasce? Lá dentro do casulo. E aí ele eclode, né? Ele explode o casulo e vem para fora. E aí sim surge se você quebrar o casulo, tchau borboleta, né? A metamorfose também precisa ser assim, uma metamorfose da alma, de dentro para fora. Essa transformação de mente, né? Esse sacrifício vivo. Se você pegar esse versículo, né, do versículo 2, versículo 1 e 2 e aplicar na vida, às vezes ele é dolorido, tá? O processo dele é dolorido. Mas é extremamente necessário para a nossa
trajetória cristã e é algo que nós precisamos experimentar, queridos. Sem essa experiência de vida, de transformação, você nunca vai experimentar de Deus. O resultado, esse processo do capítulo 1, do versículo 1 aí até o finalzinho do versículo 2, ele vai te dar uma possibilidade. Se acontecer essas coisas na sua vida, se você se prontificar a isso, se você colocar a sua vida como sacrifício vivo, se você se deixar renovar, se você não se amoldar pelo mundo, vai ter o quê? Recompensa. Você vai experimentar de Deus. Você vai ter experiências com Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus vão se concretizar na sua vida. Vai vir sobre a sua vida. Então, não precisaríamos nem pensar para negociar essa questão, né? Deveríamos cair de cabeça nesse negócio, porque esse negócio é bom demais. Mas às vezes nós nos negamos, né? Nos negamos a isso por algumas eventualidades na nossa vida, né? Ficamos medindo força com Deus, ficamos, mas isso aqui, aquilo ali, não sei, e aí acabamos perdendo a oportunidade, né, de ter essas experiências, né? Oi. Eu e o Wagner sempre, a gente está tentando evangelizar um rapaz, e aí ele falou assim, Wagner, eu não consigo ir nessa igreja que você fala aí, porque eu acho que o pastor tem que botar umas regrinhas, se não botar o ser humano não muda. Aí não, a gente fala, é o Senhor que faz a mudança e tal, mas as pessoas querem a regra, né? Espera aí, vou falar, ele não me deu autorização, não vou falar o nome, tá? Porque ele não me deu autorização para falar o nome, mas ele disse para mim assim, Hélio, eu não consigo viver aqui, depois de 10 anos, eu preciso de rédea. Olha o que ele falou. Eu preciso de rédea. Onde é que tem rédea firme? Lá na cristã. E foi para lá. Por quê? Porque lá ele se sente na rédea. Lá ele diz que ele não peca muito. Não peca muito. É claro que eu não vou falar que ele não peca, gente. Claro que peca. Mas ele não peca muito. Por quê? Porque os irmãos seguram ele na rédea. Vem cá, meu filho. Aqui o negócio aqui você vai levar. E ele diz que se sente seguro. Ótimo. Mas não funciona. Não funciona. Não funciona. Não funciona, não é regra. É querer viver debaixo da lei, né? Nós não conseguimos, querido, não conseguimos. Mas eu não consigo acreditar, vocês não têm nenhum limite. Não, é Jesus que vai... Não, mas a gente tem. A gente tem. É que a gente, tendo ou não, a gente tem. Mas as pessoas acham que precisam de mais. A lei precisa ser mais exigente dessas coisas. E eu falei para vocês semana passada que o Aloysio disse nessa última vez que nós estivemos com ele, a Aloysio falou que uma mulher que caminhou com ele, queridos, a vida inteira, então foram quase 40 anos, ela está com ele no ministério junto com ele. Chegou para ele, na cara dele, e disse, estou indo embora, não aguento mais ver você ser esse cara que só prega a graça, não aguento mais. Você está dando a oportunidade do meu filho ser Porque você diz que Deus Deus é gracioso, que Deus vai perdoar, que Deus... E aí então o meu filho vai entender isso como... E não vai querer mais... Vai pecar... Eu nunca falei isso. Nunca falei isso. Então são pessoas que querem o quê? Puxa a rédea. Puxa a minha rédea, senão eu desembesto, que nem diz o outro, né? Que dureza viver assim, viu, queridos? Que dureza. O problema está lá dentro, né? Não tem jeito, o problema está lá dentro, o problema é lá dentro. Se não passar por esse processo, e a gente sabe que o processo é dolorido, dói às vezes, né? Mas é necessário e é bom. Né? O que nós precisamos entender é que é bom, vai matar muita coisa ruim em nós, né? Que totalmente dispensável dentro de nós. Então, 2 Coríntios 5,17 diz que ser um cristão é uma mudança de ser. Não é uma mudança de fazer, mas é uma mudança de ser mesmo. Antes era o ET, agora é uma outra coisa qualquer. É uma mudança de natureza total. Era um pé de algo que não valia nada, agora é um pé de macieira, que dá maçã. É um novo ser. Você nasce de novo.
Agora você é o irmão de Jesus, que é o primogênito da nova criação. Você entra nesse quadro aqui agora. Você deixou de ser aquela natureza velha. Você não pertence mais àquilo. Agora acabou. Por isso que isso tudo acontece em nós. E é possível mudar, é possível você ser transformado, é possível. Por isso que é possível alguém se recuperar, né? A gente fala assim, né? Crer que alguém pode mudar. Um menino lá, né? Hoje pensa num pastor. Mas foi alguém que foi extremamente rebelde um dia. Quantos, né, viviam em prisões por aí? Hoje estão aí, ó, recuperados, com família. É possível, claro, restauração através da palavra, que regenera, ó, regenera a mente e regenera principalmente essa natureza em nós, que nos faz um novo ser. Agora nós entramos nesse reino onde o primogênito é Cristo. Nós vamos tentar evidenciar aquilo que Ele é na nossa vida. É isso que lá está escrito lá em 2 Coríntios 5,17. Nós somos uma nova criação, né? Essa renovação da nossa mente, né? Esse processo. Ele vai falar ali na frente, eu vou antecipar um pouco, né? Ele vem pela palavra, a renovação, né? O ouvir, o falar e o meditar. Mas pensa, talvez o que mais nos faça sofrer não é a nossa soberba, mas seja a nossa limitação daquilo que nós somos. Nós perdemos muito, não pela nossa soberba, não pela nossa... Tem pessoas que é soberbo, né? Que é arrogante, mas não é muito próprio nosso, né? O que é mais próprio nosso é essa não saber quem você é e não usar aquilo que você é e que você tem dentro de você já, aquilo pela qual você já nasceu, que você foi criado. Não ter a ciência de que você é imagem e semelhança de Deus e essa capacidade de Deus habita em você, acaba com você, ou acaba, neutraliza, faz as pessoas serem... Eu fico pensando, né? O dia que nós sentamos e fomos decidir, eu estou trabalhando no lavadouro, meu filho querendo ir para a empresa privada, e nós sentamos e ele tinha 15 para 16 anos, né? Ele já estava trabalhando como estagiário, desses estagiários que pega aí menor idade, e aí ele perguntou assim: pai, eu vou ganhar tanto, eu quero ir para essa empresa que eu não vou estudar, eu vou primeiro trabalhar, depois eu estudo. E aí eu que já tinha passado o processo todo, né, fui tentar, e estava passando por um processo de renovação, fui explicar para ele, falei: olha, se você começar esse processo, você vai seguir os passos do teu pai. Você quer seguir os passos do teu pai? Ah, não, ser igual a você, não quero. Falei: então, se você não quer, vamos renunciar a isso aqui agora. Vamos fazer E fizemos lá um planejamento, e ele topou o planejamento, foi onde ele se deu bem. Mas eu vejo que na minha família, ele é o primeiro que tem esse aspecto de ser peitudo, corajoso, inovador, não tem medo do comércio, não tem medo de ser... Ele está estudando, tem um emprego e é empresário. Eu não consigo fazer o do dia a dia, né? E como é que nasceu um cara desse? Porque ele teve uma mente renovada. Eu e a minha mulher somos, assim, extremamente um pé atrás, né? Para dar um passo é muito difícil, sem coragem nenhuma, vamos dizer assim. Como é que nasce um filho cheio de coragem? Como é que nasce uma filha cheia de coragem? Então nasceu da onde? Nasceu dali, não nasceu daqui. São uma nova criação, tem uma nova mente, conseguiram captar coisas que o velho homem aqui não conseguiu. Se fosse depender do gênese daqui, do que é natural, não tinha muito que, né? Não tinha muito para oferecer. Então, como é que transforma a mente? Palavra, é meditar, né?
E é ouvir. Ouvir, o nosso ouvir hoje é muito mais, né? Há tempos atrás era pelo ouvir, porque não se tinha, né? Então você se ouvia. Hoje você pode ler, você tem o acesso ao meditar, à leitura da palavra hoje, né? E é por aí que vai entrar a renovação. Foi isso que transformou a nossa vida, foi isso que transforma, é isso que transforma a vida de alguém. É você ter acesso à palavra de Deus, você ler, você ouvir, porque a fé vem por aí. E a partir de agora você é alguém que vive ou vive desse argumento da fé. Você espera as coisas, você sabe que as coisas vão acontecer, você não é aquele desesperado, você é alguém que sabe esperar em Deus, porque a fé agora entrou no seu coração e ela faz parte desse processo da sua vida, né, que é aqui. Então, renovação da mente vem pela palavra de Deus, pelo ouvir, falar e meditar. Falar, né, o falar da fé, falar das conquistas, das experiências, das conquistas não, das experiências de fé. Às vezes são experiências difíceis, né? Esperar algumas coisas que Deus... Você já teve alguma solução aos 45 do segundo tempo? Você teve que esperar, quando o troço a porta ia fechar, a coisa aconteceu, já teve essa experiência? Ai, como é difícil. O gol não poderia ter saído aos 30, não dava tempo você descansar 15 minutos, terminava o jogo, estava tudo bem? Não, tinha que sair no último lance. Você esperar em Deus nesses dias, gente, é extremamente difícil. Quantas coisas aconteceram? Por quê? Por que será que acontece assim? Para aprimorar a sua esperança, a sua fé. Aprimorar, isso vai só aprimorar a tua expectativa em relação a Deus, né? Oi. É óbvio, né? Fé, queridos, é ação. A fé, ela parte do princípio que você que tem fé, você ora, e a fé, ela precisa ter base. A fé não tem base em si mesma. Você não tem fé em si mesmo. Você tem base, você só pode ter fé com base no conhecimento da palavra de Deus. Senão a fé é morta. Se for uma fé que não tem por base a palavra de Deus, a fé é morta. Que fé que você tem? A fé de jogar na loteria, a fé disso? Então a fé, ela tem essa base, que você tem o conhecimento da palavra e que você invoca essa palavra, né? Então ela traz vida. Foi assim que Deus fez a terra e tudo que nela é. Né? Do que não existia, veio à existência como se não existisse. E é assim que acontece o milagre na nossa vida. Não tem da onde sair, não tem como acontecer, e de repente, acontece. Não tem como sarar, não tem como... E aí, acontece. Hã? Se você fez ele... Eu não vi na aula passada e não fiquei sabendo. Eu vou... Você pode entregar amanhã? Pode. Só que aí você vai ter que deixar com a Maria, que eu não vou estar aqui. Você quer que fala sobre Romanos, né? Não, o trabalho vem pronto já. O trabalho vem pronto. É assim, você não é um Schwarzenegger, musculoso e altão e forte. Você não é uma Maria bonita. Você tem que usar algum talento. O que ele falou? E vocês estão aí. Então, é incondicional que nós temos em nós algum talento que é capaz de fazer, não vou falar sucesso, né? Mas que é capaz de despertar em alguém algo de bom. Não é possível que nós nascemos sem nada. Eu falei que esse cara, eu vou dizer, quando ele nasceu, né, e quando ele olhou para ele mesmo, falou, meu Deus do céu, eu estou perdido, né? Não sou bonito, não sou alto, não sou forte, não sou nada, como é que eu vou fazer sucesso? Ou onde é que eu vou me despontar?
E sabe-se lá Deus, eu não conheço a história dele não, mas eu sei que depois do Chaplin, eu tenho ele como um dos mais bem-sucedidos artistas nesse ramo de fazer rir. Né? Ele realmente é muito bom. Sem usar uma palavra, ele é capaz de fazer só com o gestual dele. Né? Você ri da fisionomia dele, porque ele é capaz de caracterizar tudo, né? Sem falar uma palavra. Então isso é para trazer para nós que nós somos talentosos, às vezes só não conseguimos descobrir esse talento em nós, tá? Você tem ele, está aí dentro de você, um dom maravilhoso que Deus deu para você, então ache ele nessa transformação da sua vida, nessa transformação da sua alma, ache esse talento se ele está escondido ainda, ele está aí, esperando para vir saltar para fora, que nem a borboleta do casulo, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Deixa eu colocar aqui, peraí. Vamos ver se ele voltou no lugar certo. Ixi, comecei lá do começo, Maria. Agora eu vou ter que ir lá na frente. Ah, tá, aqui nós paramos aqui, então vamos lá. A prática da vida do corpo, né? Então, para que você tem dom, talento? Para que você agora foi transformado? Qual é a necessidade dessa transformação? E o que você vai fazer com ela? Qual vai ser o resultado? E o que você vai fazer com isso que tem de novo dentro de você agora? Aonde é que você vai expressar isso? Eu creio que uma das maiores necessidades é nós fazermos isso dentro do corpo, né? Porque o corpo, ele precisa de você, de você integrado, você renovado, regenerado, você entra dentro da igreja, você passa a ser essa parte da igreja, um membro da igreja, e agora você entra no corpo. E aí, queridos, é aqui que nós começamos a nossa batalha, né? Acerca de nós trabalharmos, vamos fazer assim, colocar o nosso dom ministerial para funcionar, né? Porque a Maria disse aqui, né? Ai daquele que tentar fazer sozinho dentro da localidade, ser o centro das atenções, né? Sem querer às vezes, né? Você acaba fazendo isso por tradição. Então você é aquele que faz tudo. Se não for múltiplo, para que os múltiplos dons... Amanhã nós vamos fazer o culto do projeto Neemias só com membros da célula. Então, um membro da célula vai cantar, o outro vai pregar, nós vamos ter dança, nós vamos ter uma dança com a coreografia, com as crianças das células, né? Então, tudo vai ser organizado por duas células, tudo vai ser organizado por duas células. Nós não vamos chamar ninguém para ministrar daqui, ninguém para cantar, não, tudo vai ser... Como é que nós estamos fazendo? Nós estamos preparando as pessoas que estão ali sentadas, que às vezes eram tímidas, a gente descobriu que ela tem uma voz excelente, descobrimos que ela sabe ministrar, fomos descobrindo. Isso, então agora nós vamos usar isso, né? Fazer esse uso aí, né? Dentro do corpo, prática da vida do corpo. Tenha um conceito apropriado de si mesmo. O que é ter um conceito apropriado de si mesmo? Liberte-se da arrogância e da soberba. Ou seja, onde é que você tem que estar? Onde é que é o teu lugar? Aqui em cima? Então, se fosse aqui, era muita soberba. Onde é que é o teu lugar? Lá dentro? Embaixo? Onde é que é o teu lugar? Então ele pede para nós termos isso aqui, ó. Não nos julgar melhor ou superior aos outros, não sentir imprescindível ou inútil.
Você não faz falta se faltar, e se eu faltar, isso acaba. Se eu faltar aqui, isso aqui acabou. Não se sinta assim, nunca. Mas também não se sinta inútil. Você é inútil no corpo? Não. O que é a parte do corpo que a gente mais despreza? Uma unha faz falta? Arranca ela. Pega ela e arranca ela agora para você ver. Se ela faz falta, arranca ela, tira ela daí, onde ela está. Tudo que está no teu corpo está grudado no resto. E se você tentar arrancar, ainda que seja um pelo, o corpo vai sentir. Então, é necessário. Então, não se sinta inútil. Você tem, sim, participação e utilidade para o corpo, seja lá qual for. Não é imprescindível, né? Não é aquele cara que se faltou, acabou, mas também você não é alguém inútil, né? Você tem o seu valor dentro do corpo. Então, pensar com moderação, né? Seja moderado em pensar. Não tenha de você mesmo um pensamento maior do que aquilo que você não é, né? Então, tente ter aí uma moderação no seu jeito de ser, no seu jeito de pensar acerca de você, e se coloque à disposição para que Deus possa usar você sim. Se for, né, usado da maneira que você, ou de acordo com o teu dom, né? Pensar de maneira, os dons segundo a graça, talentos naturais e dons espirituais, né? Nós temos aí os talentos que são naturais, os dons espirituais, mas, queridos, vocês já prestaram atenção que a maior parte daquilo que está em nós, você pode até pegar uma bola e ter uma habilidade, que é um dom natural de fazer coisas incríveis. Você joga em qualquer time? O que é necessário você fazer? Fazer algo que o Romário não gostava de fazer. O que é? Treinar. O Romário não gostava de treinar, né? Isso ele fala até hoje, né? O negócio deles que era entrar em campo e fazer gol, não treinava. Claro que treinava, querido. Mas é necessário nós treinarmos. Você acha que você chega para falar num lugar e fala assim, do dia para a noite? É treinamento, é um processo. E qualquer outra coisa que você for fazer. É um processo, envolve treinamento. Você pode desenvolver essa habilidade. Dons espirituais, tem dons que você não precisa de treinamento. Profecia precisa de treinar para ser um profeta, para ser o profeta profético, né, que vai fazer profecia? Não, porque vem de Deus, é algo. Mas a regra é que os nossos talentos estão aí conexos aos nossos dons, né, e precisa ser desenvolvido, não tem jeito, não dá para você ficar lá em casa esperando sair um super não sei o que aí que você quer ser, sem que você possa passar por um processo de investimento, de treinamento. Então, dom é diferente de responsabilidade. Olha que interessante. Dom é diferente de responsabilidade. Por que ele colocou isso? Tem o dom de evangelismo? Tem. Tem pessoas que têm o dom de evangelizar? Tem. Mas às vezes onde é que ele fica? Onde é que o evangelista fica? Sentado. O que ele precisa? Responsabilidade para saber que ele precisa aplicar esse dom. Ele precisa evangelizar, gente. Se ele é um evangelista, já imaginou se eu conheço Casas como um grande, pessoalmente um dos evangelistas que eu conheço, assim, que eu mais vejo o dom explícito é nele. Eu falei assim, eu ouço Casas falar o dia e noite. Eu ouço. Se o Casas começar a falar aqui, eu sento aí e durmo. Porque eu gosto de ouvir o evangelho do jeito que ele fala. Tem uma facilidade em falar, por quê? Porque é evangelístico. É evangelístico. Então é natural dele. Só que você imaginou se ele tivesse cruzado o braço, ficado sentado, e não tivesse a responsabilidade de evangelizar, não soubesse disso, e não descruzasse o braço e fosse fazer isso? Então, ter um dom é uma coisa, ser responsável é outra coisa. Você precisa saber disso. Então, a igreja precisa do quê? O que a igreja tem, queridos? A igreja tem algo chamado necessidade. Não necessidade
mas ela tem as necessidades de dons, necessidade de que alguém faça isso, alguém faça aquilo outro. Ela tem essas necessidades, ela precisa ser suprida de tudo isso. Alguém que faça isso, mas alguém que faça aquilo, alguém que venha servir, ela precisa disso. Então, ela precisa ser abastecida disso, precisa ser suprida com isso. Então, por isso que não dá para deixar uma pessoa. E por isso que não dá para enterrar o talento de qualquer um. Porque se enterrar, de repente, não tem quem faz. Né? Então, nós somos, né, aí nesse trabalho indispensáveis. E precisamos ter essa ciência, ou essa consciência. Né? Então, os dons enterrados ou aplicados? Então, a prática da vida, né, os componentes do amor, viver sem... Aqui ele vai colocar assim, ó, como é que nós devemos nos comportar nesse relacionamento com a igreja, nessa nossa atividade. Né? Então, é viver sem hipocrisia, com afeição e honra, amar aos adversários. Isso aí, tudo são conselhos que ele dá para nós fazermos. Né? Não amaldiçoar ninguém, né? Não pagar o mal com o mal, não vingar por si mesmo. Ele coloca aí o Estado como vingador, né? E é mesmo, o Estado é o vingador. Porque o Estado é quem prende, o Estado é quem encarcera, o Estado é quem tem o atributo até de, né, fazer outras coisas. Mas é o Estado. Compete a nós fazer isso? A igreja não. Então, o último conselho dele é vença o mal com fazendo bem, praticando bem. Então aqui ele coloca aqui, ó, a restauração da igreja, o evangelho de gerar a igreja, o alvo do evangelho é gerar a igreja, né? Salvação, queridos, olha o que ele coloca ali, que coisa interessante. Salvação é correção de rumo. Salvar alguém é o quê? É corrigir o seu rumo. E nós, se pensarmos assim, naquilo que está escrito, né, que Jesus disse que há dois caminhos, exatamente. Você estava indo por um rumo, né, aqui, e aí alguém diz, ó, pega o evangelho e prega o evangelho para você, o que você faz? Você conserta o teu rumo, você corrige ele, você vem para o caminho, você vem para Jesus. Né? Então, essa essa restauração da igreja aí, né, nessa nossa visão de célula, né, ele traz para nós isso aí. Então, ele traz já aquilo que nós falamos, né, do corpo apresentando como sacrifício vivo, uma alma transformada e, por fim, um espírito fervoroso. Né? Nós podemos aplicar tudo aquilo que nós falamos aqui agora, nessa nossa transformação, praticamente todo o processo de transformação nosso, daqueles que conviveram aqui, nasceram aqui, foi feito através ou dentro da célula. As maiores experiências nossas, às vezes, foram vividas dentro de uma célula. Onde nós temos a nossa reunião semanal. Se você não se opôs a frequentar uma, né, ou fazer parte de uma célula, né, e só deixou para vir aos cultos. Se você não foi aquela pessoa que rejeitou essa forma de ser igreja. Não precisa de célula, não vou para o culto só. Né? Se você nasceu aqui e desde o princípio foi uma pessoa obediente àquilo que nós proclamamos como visão da igreja, com certeza você vive em célula há muito tempo. Há muito tempo. Eu vivo célula há 19 anos já. E por último, então, esse espírito fervoroso. E Romanos 13, né, vai apresentar aí, né, a submissão às autoridades seculares ou espirituais, né, e a posição da igreja e do Estado. Aqui ele traz algo interessante, né? Como que já foi, queridos? Né? Como é que já foi? Então, como é que Paulo enfrentava isso? Isso aí não é algo, Paulo não viveu, né? Mas ele deixa narrado para nós e como deve ser. Olha como é que nós já fomos. Nós já fomos erasminianismo, ou esmirianistas, né? Então, o erasminianismo é o Estado governa a igreja. Já tivemos esse processo? Já tivemos esse processo com a igreja, já vivemos esse processo.
Já vivemos a teocracia? A igreja governa o Estado? Já vivemos isso. Qual que é o certo? Viver uma parceria. A igreja colabora com o Estado? Colabora? Que jeito? Viu? Diminuindo o número de presos, né? Puta, se zerasse, hein? Que maravilha, né? Fazer você perder o emprego? Vai zerar, né? Que maravilha, né? Mas nós colaboramos. Tem coisas que o Estado não fez e que a igreja fez. Banheiro público? O Estado não providenciou. Né? No estado onde eu moro, onde eu nasci, né, tinha, né? E tem muitos outros estados, né? E talvez muitas cidades da própria Rondônia deve ter, mas nós não tínhamos. Éramos para ter e acho que nos foi negado, né? E aí a igreja fez o quê? Foi lá e fez. Foi lá e fez. Então a igreja tem como colaborar, né? Aqui também bem interessante, tá? Relacionamentos. Então, como é que deve ser a vida de um cristão? Como é que deve ser essa vida agora dele inserido na igreja? Né? Você que já é forte na fé, acolher o fraco na fé, né? O legalista, o ascetista, né? O ascetismo, o que tem tradição religiosa, o novo convertido. Como é que faz para se relacionar com essas pessoas? Se chega alguém para você e diz que há algo profano e há algo sagrado. Irmã, pelo amor de Deus. Quem está de tiara aí? Eu vou falar besteira aqui, mas vou falar. Lembra que tinha uma época aí de colocar tiara e disse que tinha um negócio aí que tiara é do capeta, não sei o quê. Eu não sei se isso já acabou, mas teve comentário uma época aí. Irmã, pelo amor de Deus. Chega alguém que tem essa tradição aqui dentro, e aí? Ou outra coisa qualquer, sei lá. Ou outra coisa qualquer. Como é que você vai lidar com a situação? Você precisa se relacionar com uma pessoa assim. Você precisa aceitar o fato dele ser daquele jeito. E é claro que nós vamos fazer o quê? Nós vamos chegar num consenso. Comer carne sacrificada. Quem já foi na festa do porco no rolete? Eu, quando me converti, a primeira coisa que eu fiz foi cair fora do porco no rolete. Perdi a festa. Deveria ter continuado. Quantas outras coisas que quando nós muitas vezes nos convertemos e somos convertidos, somos advertidos aqui a discriminar alimentos, né? Ou coisas consagradas, né? Então todas essas coisas nós precisamos saber lidar. Paulo trata para nós dessas coisas que é próprio de relacionamento dentro da igreja, tá? Vai trazer para nós essas possibilidades de nós enfrentarmos essas situações. Qual é o conselho dele nos nossos relacionamentos? Não causar tropeço a ninguém e nem escândalo. Por todas essas coisas aí, ó. Então, costumes, tradições, alimentos, bebidas, né? Irmão, você bebe pinga ainda, pelo amor de Deus, né? E aí, meta os pés pelas mãos e manda o irmão embora da igreja, né? Porque o irmão ainda bebe uma pinga, né? Eu estou falando isso a grosso modo, tá, queridos? Mas é mais ou menos isso, porque Paulo enfrentou isso, tá? Paulo enfrentou essas situações. Não agradar a si mesmo, mas edificar a igreja. Não é do meu jeito, não é o que eu já deixei de ser, não é o que eu não faço, não é o que eu já sou, não é. É trazer para nós a possibilidade de nos relacionarmos, compreendermos, né, todas as circunstâncias para que possamos viver de maneira bem. É claro que aquelas que, né, precisam ser acertadas, né, algumas situações. Manter a unidade, não impor, né, opiniões. E aí ele coloca ali, ter o mesmo sentimento que
ter o mesmo sentimento que Cristo, né? Que não se impôs, né? Antes ele viveu como servo, compreendeu, né? E levou todo mundo à compreensão. Então, a conclusão, né? A vida da igreja, o serviço apostólico da igreja é anunciar a palavra de Deus, servir no poder de Deus, né? Na palavra, obras, sinais, serviços de expansão, crescimento e implantação ou plantação de novas igrejas, né? Todo esse serviço é o serviço apostólico da igreja, é o serviço do espiritual, vamos dizer assim. Mas nós também somos responsáveis pela implantação desses projetos que trazem um cuidado aí com o natural da pessoa, né? Com o corpo da pessoa. Ele vai colocar aqui para nós, no capítulo, lá no último capítulo de Romanos, capítulo 16, a palavra é mencionada 5 vezes. Então, menciona na casa de Febe como mantendedora da igreja, aonde ela se reunia, na casa de Priscila, né? Era um local de expressão do corpo de Cristo, né? Igreja local, né? E o corpo de Cristo, igreja universal. A igreja de Cristo somos apenas cuidadores, né? Nunca a igreja é nossa, nunca atribuir a igreja como a minha igreja, né? Porque ela não adianta você falar que é sua, mesmo como uma expressão natural, não é, deveríamos, né, cuidar disso. A igreja é a igreja de Cristo, sempre foi, sempre será, né? E um local de hospitalidade, acolhimento, atenção e afeto. E por último, né, as saudações de Paulo revela, né, aí esse relacionamento de Paulo, como era, né? É claro que eu acredito que Paulo era um homem diferenciado, tá? Não era um homem comum, tá? Por quê? Porque ele cita lá o nome de 24 irmãos, querido, ele não tinha lista. Ele cita o nome de 24 irmãos, né? Havia homens, mulheres, escravos, havia gente de todo jeito na igreja. E as admoestações dele final, né, quando ele coloca lá, né, dando para a igreja, né, que ele, em Roma, ele coloca lá, ó, cuida quem provoca dissensão, escândalo, né, divisão, aos que afastam do ensino, né, que voltem para ele, sejam sábios, né, façam bem, sejam simples, né, e sejam sábios para o bem e simples para o mau discernimento, né, e o Deus da paz nos dará vitória. Então, qual é a conclusão de tudo isso? Quando nós terminarmos, né, esse curso por completo, esse curso traz para nós uma capacitação para que nós sejamos plantadores de uma nova igreja. Como é que começa uma igreja? Começa como começou essa aqui, né? Qualquer lugar que você vá, para qualquer lugar, né? A gente tem um sonho ainda, vamos ver se realiza, né? A gente tem um sonho de voltar. Eu tenho um sonho de voltar para a cidade onde eu nasci. Lá, o Paraná, né, é bastante... Claro que o mundo está evangelizado, mas hoje, depois de 20, 30 anos que eu voltei lá, tinha uma igreja, né, assim, no centro da cidade. Mas ainda é uma lá no centro. O resto é toda aos arredores. Porque ela não tem oportunidade de entrar no centro, ela é marginalizada, a igreja evangélica, a gente fala, né? A igreja cristã evangélica é marginalizada, muito marginalizada ainda onde a gente mora. E a gente tem ainda a pretensão de, um dia, quem sabe, né? Poder fazer uso de tudo aquilo que nós aprendemos aqui, tá bom? Então nós concluímos, quem não fez o trabalho e quiser fazer, só peça para mim que eu envio, tá, o trabalho, para que vocês possam fazer. Você não veio o trabalho? Não, foi no sábado passado, eu vim. Aham. Não foi sábado, então foi sábado retrasado. Então, Não foi retrasado? eu vou fazer o seguinte. O problema é que eu estou indo a Porto Velho agora, gente. Ué, como é que é? Eu precisava imprimir e trazer. É. Não, foi você fez. Você não deixou de fazer. Você não fez?
Eu vou ver se eu consigo imprimir, mandar no seu e-mail, no seu zap. Mandar no seu zap. Mandar no WhatsApp ou no e-mail. Qual que é o teu e-mail, Maria, tá? Vou mandar no teu WhatsApp. Mandar no teu WhatsApp. Vou mandar no WhatsApp, quem precisar, Maria imprime, traz uns 5, 6. Quem imprimir, traz amanhã. Vamos ficar de pé, vamos orar para encerrar, queridos? Então vamos lá. Pai, nós rendemos toda a adoração ao Senhor por ter nos ensinado, Senhor, um pouco mais acerca das coisas, acerca do Teu reino. E, ó Deus, fazer com que tudo isso possa ser usado nessa nossa trajetória, Senhor, de agentes do Teu reino. Muito obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos. Abençoa e os enriquece com o Teu conhecimento, com os Teus dons, ó Deus, com a revelação do Teu Evangelho. Eu te agradeço por tudo isso. Em nome de Jesus, amém. Então Deus abençoe.